A paz do Senhor, meus amados, quem vos fala é o pastor Josué Soares. É uma alegria de compartilhar com vocês um texto bíblico. Na verdade, é o livro de 1 Samuel, capítulo 17, do versículo 32 ao 47. Mas eu vou apenas destacar o versículo 32, que diz assim a palavra do Senhor. E Davi disse a Saul: não desfaleça o coração de ninguém por causa dele. Teu servo irá e pelejará contra este filisteu. É interessante que a epígrafe do texto vai dizer que Davi dispõe-se a pelejar contra o gigante. Isso faz a gente refletir, não é, que Davi se coloca com um espírito voluntário para enfrentar o desafio que surge em sua caminhada. Isso refletindo claramente que cada um de nós temos que enfrentar os nossos desafios. Observo ainda que Davi ele fez uma entrega com um propósito quando ouviu e viu o gigante desafiar o exército de Deus. É importante mencionar aqui que Davi não teve nenhuma revelação ou sonho à noite, ou encorajando, ou um anjo lhe visitando, ou uma profecia, ou Deus enviando a ele um profeta para enfrentar Golias. Porém, Davi tinha comunhão, experiência, que para ele fora dada pelo próprio Senhor quando enfrentou o leão e o urso. Teve uma experiência quando cuidou do rebanho de seu pai, desenvolveu áreas da sua vida com muita obediência, no caso ao seu pai Jessé, e levou alimentos também aos seus irmãos no momento da peleja. Aí nós observamos que o seu ato de obediência e sua atitude de bondade e humildade de alguém que não estava no campo de batalha, mas que estava levando alimentos para os seus irmãos. Mas ali nós entendemos que Deus estava trabalhando um momento para a vida de Davi. Foi até lá, levando alimento aos seus irmãos no acampamento. Aí Deus também estava dando, podemos assim dizer, a Davi a oportunidade de se tornar o matador de gigante ou um vencedor. Mas digo que Davi fez uma entrega, ou seja, ele se colocou à disposição de entrar na peleja. E quero rapidamente destacar aqui coisas necessárias para a peleja nessa passagem. Primeiro, voluntariedade. Davi foi voluntário, diz o verso 32. Serviço ou obra executada com a ajuda de Deus. Nós observamos no versículo 34 que Davi ele faz isso de forma muito laboriosa. Teu servo apacentava a ovelha de seu pai. Ou seja, ele estava a trabalho. Deus envolveu o trabalho que Davi tinha nas suas mãos. E assim que Deus faz conosco. Pequenos trabalhos que nós executamos, Deus vai levando para trabalhos maiores. Terceiro, coragem. Davi demonstrou coragem, não teve medo de situações que estava cercando, mas enfrentou. Quarto ponto, diz lá no versículo 35, ainda na questão da coragem, nós destacamos, diz, eu saí após ele e o feria e o livrava da sua boca. Não é? Diz o texto, da barba e o feria e o matava. Ele falando do leão em que ele teve a coragem de enfrentar. O verso 36 fala da experiência. Olha que o versículo 36 diz, assim feria o teu servo o leão como o urso, assim será o incircunciso filisteu como um deles. Então Davi, no versículo 36, ele já era um homem experimentado em situações difíceis, um jovem ainda, mas com a coragem para enfrentar com a graça de Deus. O quinto ponto eu destaco é a confiança e a fé que Davi tinha no Senhor. O versículo 37 diz claramente, disse Davi, o Senhor me livrou da mão do leão e do urso. Ele me livrará da mão deste filisteus. Então é importante que você tenha coragem e creia que o Senhor é o Deus que dá o livramento no momento das nossas lutas e enfrentar isso com muita confiança no Senhor. Segundo ponto, eu quero destacar ainda dentro desta passagem a atitude do Golias em relação a Davi. Toda vez que nós enfrentamos a luta, sempre quem vem em nosso encontro quer nos afrontar, aqueles que se julgam mais fortes, aqueles que acham que têm mais capacidade, aqueles que se julgam que têm nas mãos todos os elementos necessários para vencer uma batalha. O nosso Deus, ele não precisa de armas sofisticadas, ele não precisa de ministérios que se digam muito capazes, homens que se digam maior que o outro. Deus não precisa dessas coisas. A atitude de Golias é a atitude de alguém que se coloca à disposição para enfrentar
de forma orgulhosa, soberba, porque o gigante ele é soberbo. Observe que diz a Bíblia que Davi foi desprezado por Golias. Desprezou Davi, diz o versículo 42. Diz também que ele tenta desqualificar Davi, o versículo 43. Ele diz que Davi justamente não era uma pessoa que poderia ser condicionado. O versículo 43 diz para nós claramente: disse, pois, o filisteu Davi: sou eu algum cão para tu vires a mim com paus? Observe que ele olha Davi como uma pessoa desqualificada, que não tinha condições de poder enfrentá-lo. Tecnicamente, ele poderia até estar correto, mas não sabia da grandeza de Deus em relação à vida de Davi. Tem pessoas que não sabem a grandeza de Deus na sua vida, a fé que você tem. Terceiro ponto, amaldiçoa pelos seus deuses, diz o verso 43, ele amaldiçoa pelos seus deuses. Mas os deuses de Golias não é nada. O Deus de Davi é o Deus grande, é o teu Deus, é o nosso Deus. Quarto ponto, ele tenta amedrontá-lo. Verso 44, o verso 44 é tão claro que disse mais o filisteu a Davi: vem a mim e darei a tua carne às aves do céu e à besta do campo. É assim que alguém que se julga prepotente, orgulhoso, soberbo ou algum tipo de gigante que se levanta no nosso caminho, vai tentar te amedrontar, vai tentar te desencorajar, vai tentar dizer que você não pode, mas confie no Senhor, porque Davi tinha todas as condições realmente, humanamente falando, que não podia, mas quando Deus está conosco na peleja, creia, a vitória é certa. Quero ainda destacar a atitude de Davi em relação a Golias. É interessante, Davi, no primeiro ponto, ele não dá ouvido às palavras do gigante. O versículo 45, Davi, ele não fica ali alimentando. Olha o que o versículo 45 diz para nós. Davi, porém, disse ao filisteu: tu vens a mim com espada, com lança e com escudo. Ou seja, você vem com aparentemente preparo, parece que você é mais condicionado. Porém, eu vou a ti em nome do Senhor dos exércitos, o Deus do exército de Israel, a quem tens afrontado. Observe que Davi, ele diz mesmo: eu vou em nome do Senhor, e o nome do Senhor é maior do que espada, é maior do que lança, é maior do que o escudo, é o nome do Senhor. Então, meu amado, confie no Senhor. Então a atitude de Davi em relação a Golias, diante do gigante, é: não dê ouvido à palavra daqueles que tentam desqualificá-lo. É um gigante que se levanta, mas confia no Senhor. Segundo, Davi atribui a sua autoridade vinda de Deus. No versículo 45, ele dá toda a glória, todo o fervor que ele possui ao nome do Senhor. Atribua a Deus a sua caminhada, o sustento. Terceiro ponto, a atitude de Davi em relação a Golias. Davi afirma com fé a dependência de Deus, que o Eterno entregaria na sua mão o gigante. Olha o versículo 46, olha o que diz: hoje mesmo o Senhor te entregará nas minhas mãos, ferir-te-ei e te tirarei a cabeça e os corpos do arraial dos filisteus. Darei hoje mesmo as aves dos céus e a besta da terra. Toda a terra saberá que há Deus em Israel. Dependência de Deus com fé. Dependa de Deus. Creia nisso. Deus é contigo. Deus te dará força. Deus te dará graça e você vai vencer o gigante. Deus te abençoe. Pense nisso e continue louvando e enaltecendo o nome do Senhor. Deus é com o seu povo. Deus é contigo. Amém.